questão recorrente de alguns pacientes. Quando eu devo buscar por uma avaliação psicológica e quando eu devo buscar pelo serviço de avaliação neuropsicológica? Primeiro, vamos pelo caminho daquilo que é técnico, né? Quando a gente vai para a literatura, nós vamos entender que a avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação psicológica. Ou seja, no grande grupo das avaliações psicológicas, nós temos dentro dela avaliação neuropsicológica. Tudo, então, todo processo investigativo que utiliza-se de instrumentos e de técnicas de caráter científico para chegar a algum resultado, a alguma resposta, nós estamos pensando em avaliação psicológica, né? Falando aqui de uma maneira mais simplificada. Ora, então, nesse caso, então, a avaliação psicológica é um serviço que eu devo sempre buscar? Não necessariamente, né? De maneira mais prática, como nós dividimos isso, né? Como eu disse, o grande grupo é a avaliação psicológica e nós temos dentro desse grupo uma avaliação mais específica. É uma avaliação psicológica com características específicas. No caso da avaliação neuropsicológica, nós temos as especificidades de que será investigado com maior profundidade, com maior ênfase no funcionamento neurológico, ou seja, nós estamos pensando em questões de funcionamento cognitivo, né, funções neurológicas, e como que isso se traduz em comportamento. E para isso nós temos instrumentos que conseguem dar resultados para a gente que podem traduzir em informações os quais nos levam, nos aproximam de hipóteses diagnósticas que servem de suporte para oferecer um melhor tratamento, dar um norte ali para o psiquiatra para escolher a melhor medicação para o paciente, se esse for o caso. Então, na avaliação neuropsicológica, nós temos uma ênfase maior, especialmente no funcionamento neurológico, que se traduz, né, no funcionamento das funções cognitivas e, consequentemente, a gente consegue ver isso, aferir isso de alguma forma, pelo menos de uma maneira mais aproximada, via instrumentos validados, né? Na avaliação psicológica, se a gente pensar naquele grande grupo, nós temos também várias avaliações psicológicas, mas quando a gente fala em avaliação psicológica, pelo menos pensando de forma prática, nós estamos pensando muito mais uma avaliação de caráter comportamental, de personalidade, emocional, ou seja, eu estou tentando verificar se comportamentalmente ou em termos de funcionamento social, emocional, aquela pessoa pode estar apta ou não, se ela se encaixa, se enquadra ou não para uma determinada finalidade. Como, por exemplo, nós temos avaliações para entrevistas de emprego, né? Às vezes, para determinados cargos, é feita uma avaliação psicológica para ver se aquela pessoa que está pleiteando aquela vaga, se ela se adequa àquilo que é esperado. Para cirurgias, por exemplo, cirurgia bariátrica, se o paciente que está pensando em passar por esse procedimento, se ele está esclarecido sobre tudo que envolve a cirurgia e o pós-cirúrgico, e se ele vai saber lidar, né, ou se ele tem condições de lidar com as responsabilidades que serão trazidas após este procedimento, assim como, por exemplo, as avaliações psicológicas para a laqueadura, para a vasectomia. Então, nesses tipos, né, nós temos a avaliação psicossocial também, que é bastante solicitado, por exemplo, em concursos. Esses são os serviços de avaliação psicológica. Então, o que cabe dentro do grupo de avaliação neuropsicológica? Especialmente quando eu estou pensando em funções cognitivas que são traduzidas ali, que traduzem, né, o funcionamento neurológico do paciente. Então, transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, TDAH, o autismo ou alguns outros transtornos, né, de características neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer. Enfim, a avaliação neuropsicológica em situações como essa ela é extremamente aconselhável, né,
servir de suporte para os profissionais que estarão trabalhando em conjunto. O neurologista, o próprio psicoterapeuta que pode estar acompanhando, né, o psiquiatra. Eu diria, né, aí é uma posição não necessariamente definitiva, mas se eu fosse resumir, diria que quando nós estamos investigando, estamos buscando um diagnóstico, um psicodiagnóstico, a avaliação neuropsicológica ela pode ser mais recomendada. Por quê? Porque dentro da avaliação neuropsicológica, além de avaliar tudo aquilo que a gente já avalia numa avaliação psicológica, né, que diz respeito a comportamento, ao histórico da pessoa, a fatores emocionais, a personalidade, ainda é utilizado instrumentos para verificar o funcionamento cognitivo daquela pessoa, né? As funções neurológicas daquela pessoa. Então, de maneira, né, mais simplificada, a avaliação psicológica, quando eu tenho um objetivo mais esclarecido, mais específico, a avaliação neuropsicológica, quando eu estou investigando algum diagnóstico. Mas, Márcio, você falou mais em transtornos que envolvem condições neurológicas, sim, né? Mas, pensando em psicodiagnóstico de maneira geral, se nós não utilizarmos, né, todos os instrumentos ali, fazermos todas as investigações de memória, atenção, personalidade, inteligência, fica um pouco difícil de nós conseguirmos fazer aquilo que eu sempre bato na tecla, que é o diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? Tão importante quanto eu criar a hipótese do que pode ser, é o sustentar a hipótese de tudo que não é, né? Então, a avaliação psicológica, pensando em como sendo a avaliação um pouco mais simples, no sentido de que ela não vai utilizar de determinados instrumentos ou não vai se aprofundar como uma avaliação neuropsicológica, talvez a avaliação neuropsicológica ela traga mais informações a ponto de que eu consiga ter hipóteses mais esclarecidas. Não significa, por exemplo, uma pessoa que trabalhe com avaliação psicológica não possa ir para o caminho de usar os instrumentos mais sofisticados e que avaliam funções mais específicas para se aproximar de um resultado. Mas, assim, de maneira mais generalista, se você está procurando, né, investigar um diagnóstico, né, um psicodiagnóstico, a avaliação neuropsicológica é para você. Agora, caso você esteja procurando por motivos mais específicos, né, avaliação psicossocial, saber se é adequado, né, se a pessoa ela se adapta a um determinado tipo de atividade, a um determinado tipo de condição, né, como por exemplo a condição de cirurgias, aí a avaliação psicológica é o serviço que irá te atender. Tá certo? Qualquer dúvida, ficamos à disposição.